Vamos continuar então a nossa meditação na palavra de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, os irmãos estavam acostumados a dizer versículo 11, né? E já sabíamos até o versículo de cor. Mas nós iremos ler agora o versículo 12. No versículo 10 nós vimos como o soldado cristão deve se apresentar. No versículo 11 nós vimos como o soldado cristão deve se trajar. E depois paramos aqui, no verso 11, porque nós tínhamos que falar sobre todas quantas fossem possíveis as astutas ciladas do diabo. E nós falamos de 4 astúcias de Satanás. A palavra grega metodeia, que significa os métodos principais de Satanás para nos derrubar em seus ardis malignos. E nós vimos 4 principais durante 3 meses, ou seja, 12 domingos, nós vimos esta mensagem no verso 11, que falava primeiro sobre o ardil maligno chamado engano, o segundo chamado tentação, o terceiro chamado acusação e o quarto chamado destruição. Porque a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, por isso nós vimos sua astúcia do engano. A Bíblia diz que Satanás é o tentador, por isso nós vimos a astúcia da tentação. A Bíblia diz que Satanás é o acusador dos nossos irmãos, por isso nós vimos a astúcia da acusação. E a Bíblia diz que Satanás é o Abaddon, o Apolion, o destruidor, e nós vimos a sua astúcia da destruição. Mas hoje nós vamos passar não para a maneira pela qual o soldado cristão deve se trajar, porém vamos falar como o cristão deve discernir o combate espiritual. A partir do versículo 12, nós vamos ver que o cristão, ele tem que ter um discernimento espiritual com relação à batalha que ele está enfrentando todos os dias da sua vida aqui na terra. Diz assim o versículo 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, nós já vimos no decorrer da nossa mensagem, e entramos neste aspecto, no qual eu me refiro a peleja espiritual da igreja. Nós já vimos observando como que a carta de Paulo aos Efésios, ela retrata os cristãos com uma maneira completa do seu andar, do seu caminhar cristão. Uma coisa que nós caímos geralmente em grande erro, nós laboramos em erro quando pensamos que a vida cristã, ela é dicotomizada. Nós pensamos que a vida cristã, ela só se aplica à igreja, ao momento de um culto de domingo. A minha pergunta para os irmãos seria: como é a nossa vida na segunda-feira? A minha pergunta para os irmãos é: como é a nossa vida cristã nos demais dias e demais lugares que não se relacionam à igreja, que não tem relação a um culto, a um momento litúrgico, onde nós apresentamos diante de Deus louvores, canções, apresentamos diante de Deus orações e comunhão, e experimentamos da parte de Deus a sua doce e poderosa palavra. Como é a nossa vida lá? Aqui, meus irmãos, não há nenhuma batalha espiritual. Aqui dentro desta igreja, muito pelo contrário, é um tempo de refrigério. Dentro da igreja é um momento em que nós estendemos os nossos ouvidos para ouvir palavras que trazem para nossos corações renovo. E quando terminamos de ouvir uma mensagem da palavra de Deus, geralmente saímos da igreja com um propósito de que lá fora nós seremos vencedores, de que lá fora nós iremos colocar em prática aquilo que nós ouvimos, porém não conseguimos. Chegamos lá fora, nós encontramos
as mesmas batalhas diárias, reais, que nos acometem todos os dias, e nós precisamos estar conscientes que a vida cristã não pode ser cortada. A vida cristã, ela não pode ser vivida em pedaços. Ela precisa ser uma vida cristã completa. Meus irmãos, nós precisamos compreender que a vida cristã é uma vida completa. Um dos ardis de Satanás que eu falei aqui, na mensagem do versículo 11, sobre o engano, eu falei sobre o secularismo, porque o diabo tenta colocar na mente do crente que não tem problema ele pensar como o mundo, nas outras coisas. Ele só deve pensar como crente nas coisas relacionadas à igreja. Mas nas coisas relacionadas ao mundo, nós pensamos como o mundo. Isto é uma proposta maligna. E o apóstolo Paulo nos adverte em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente cristã não pode ser estática. A mente cristã precisa ser renovada em Cristo Jesus. A mente cristã precisa olhar para este mundo com a ótica bíblica, a cosmovisão cristã. Nós não podemos admitir que a visão, a aceitação das coisas que acontecem neste mundo faça parte da minha consciência cristã. De modo nenhum. A minha consciência cristã deve ser discernidora. Ela deve ter crivo, critério, para saber discernir o que está acontecendo com este mundo em que eu vivo. Mas para isso é necessário eu ter uma ideia correta de Deus. Se eu não tiver uma ideia correta de quem é Deus, eu não terei jamais uma ideia correta de como está o mundo. As pessoas aí fora acham que tudo está bem, mas não está tudo bem. O mundo vai mal. O mundo vai de mal a pior, porque somente Deus é bom. E quando você coloca este mundo em contraste com Deus, você vai ver a miséria, a desgraça que é este mundo. E muitas vezes nós vamos ter vontade de sair dele. Muitas vezes nós vamos suplicar, pedir a Deus: Senhor, tira-me deste mundo, porque é melhor estar contigo, porque este mundo está vivendo numa desgraça terrível. E eu não me refiro, meus irmãos, apenas às tragédias, mas me refiro muito mais do que isso. As tragédias internas que vão contaminando, que vão destruindo o homem por dentro. As fatalidades que nos acontecem externamente, elas são apenas reflexo das fatalidades que já ocorreram dentro do nosso coração de uma vez por todas. O que acontece nesta sociedade à nossa vista é apenas a exteriorização daquilo que já corrompeu o homem por dentro. Os homens aí fora estão apenas a casca, porque por dentro já foram devorados pelo pecado. Por dentro já foram destruídos pela maldade. Então eles externalizam esta maldade para fora, a fim de que esta sociedade torne-se essa miséria que nós estamos presenciando. O apóstolo Paulo, ele nos dá agora uma razão. E ele diz, começa este versículo 12 com uma conjunção explicativa. Ele diz por quê. O apóstolo Paulo vai retratar neste versículo 12 por que é que você tem que se revestir da armadura de Deus. Compreenda, irmão, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Você entende o que isso significa? Não adianta você se revestir de filosofia, de psicologia, de sociologia,
não adianta você se revestir do conhecimento humano, não adianta você se revestir de armas humanas, de armas brancas, de armas de fogo, não adianta você colocar alarme na tua casa, não adianta você colocar cães de guarda em tua casa, não adianta você fazer artes marciais para pelejar contra os homens maus, não adianta você se vingar das coisas que este mundo oferece, trazendo misérias e destruição para nós. É isto que Paulo está dizendo. Compreenda que a tua luta como cristão, ela não está nessa esfera terrena, ela está numa esfera espiritual, ela está acima daquilo que os seus olhos naturais podem enxergar. A peleja do cristão, ela está nas regiões celestes. Você pensa, irmão José Augusto, que aquele homem é que é o inimigo contra quem tem que pelejar? Não. Apenas um instrumento de Satanás. A luta está além daquilo. E assim com cada um de nós, a luta está além daquilo que se manifesta diante de nós como dificuldades e como batalhas. Paulo está dizendo aqui, irmãos, tenha discernimento. Irmãos, discirna o combate. Não apenas se prepare para ele, não apenas traje-se para ele, porque os trajes que nós utilizamos para esta peleja são trajes espirituais. Paulo diz, revestido de toda a armadura de Deus, no versículo 11. Mas agora ele vai, no verso 11 ele diz, para quê? Para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. No 12 ele diz, por quê? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Nós precisamos compreender isto. O propósito é ficar firmes, mas a razão, o motivo, é porque a nossa luta é mais dura do que aquilo que pensamos, ou seja, ela não é travada contra seres humanos. A luta do cristão não é travada contra pessoas, contra o semelhante. Embora muitas vezes a nossa natureza queira vingar, a nossa natureza ela queira partir para cima das pessoas que nos prejudicam, mas a palavra está dizendo que a nossa luta ela vai além disto. Ela é travada contra seres espirituais da maldade nos lugares celestiais. Imagine essas coisas, seres espirituais. Seres porque eles são reais, são pessoas, eles existem, são entidades, existem. Espirituais porque eles não têm corpos. Eles são espírito. Da maldade, porque não há nada de bom nestes espíritos. Como muitas pessoas que servem a espíritos do engano e acham que estão servindo a espíritos que fazem o bem. É impossível. O diabo não faz o bem, em hipótese nenhuma. Seja mesa branca, seja que cor que for a mesa. Rosa, amarelo, não interessa. Todo tipo de obra maligna que trata com espíritos é do mal. E ainda que aparentemente pratiquem o bem, ele tem um objetivo mal de destruição na vida daquela pessoa. Como nós vimos na artimanha da destruição, o objetivo último de Satanás é destruir, ainda que ele use a aparência do bem para levar o homem à destruição. Porque o Espiritismo, por exemplo, que é uma religião que trabalha com os espíritos, isso nada mais é do que um engano de Satanás para fazer com que as pessoas pensem que estão trabalhando com bondade, com a prática do bem, e por fim elas cheguem à destruição da condenação do inferno. Ué, mas eu fiz o bem e vou para o inferno? O diabo não faz o bem. Ele imita o bem para enganar as pessoas a fim de conduzi-las à destruição, porque este é seu último objetivo.
Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no original grego é: porque não é a nossa luta contra sangue e carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores do mundo de trevas desta era ou deste século, contra os malignos espirituais nas regiões celestes. Então nós vamos ver aqui essas etapas que o apóstolo Paulo está falando, e não somente isto, mas veremos também que seres são estes. Primeiro, o apóstolo Paulo está nos mostrando contra quem não devemos lutar. Ele diz que é carne e sangue. Algumas pessoas querem confundir isto aqui com outros aspectos de carne e sangue que a Bíblia fala. Mas na linguagem paulina, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo está falando da ressurreição, e ele fala também da segunda vinda de Cristo, ele diz aqui no versículo 50, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Geralmente a linguagem de Paulo para o termo carne, do grego sarx, significa a natureza pecaminosa. Obviamente não é este o sentido também aqui que Paulo está falando. Porque contra a natureza pecaminosa nós já estudamos em Efésios 4. Aquela lista de pecados que Paulo relata ali, ali sim é a nossa guerra contra a carne no sentido de natureza humana. Mas agora o apóstolo Paulo está contrastando carne e sangue com seres espirituais. Então quando você contrasta carne e sangue com seres espirituais, obviamente carne e sangue são seres materiais. Da mesma forma que ele falou em 1 Coríntios 15, 50, quando ele diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Quando o termo carne e sangue estão juntos, geralmente eles significam o nosso corpo físico. Ele quer dizer que a nossa luta não é contra as pessoas de carne e sangue. Assim como em Coríntios ele está dizendo que carne e sangue não podem herdar o reino, ele está querendo dizer que nós, nesta condição física, não podemos entrar no céu. Para entrar no céu, o corpo precisa ser glorificado. Porque, aliás, nosso corpo, da maneira que é, ele se desintegra fora deste espaço. Fora da nossa atmosfera, ele é desintegrado. Então o apóstolo Paulo diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus, está querendo dizer que este corpo físico não pode ir para o céu nesse estado em que ele se encontra. E aqui em Efésios da mesma forma, quando ele diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ele está falando de pessoas, de guerras pessoais. Aqui nós podemos entrar em várias situações de guerra que nós desenvolvemos contra as pessoas. Primeiro que Paulo está excluindo aqui é um tipo de guerra santa. Paulo está dizendo que a igreja não faz guerra santa. A igreja não luta, não pega em armas em nome de Deus. Jamais. Isto é coisa de PT, desculpa. Isso é coisa de islamismo. Isso é coisa de religiões revoltadas, revolucionárias, coisa de armamento, de facções revolucionárias, como temos alguns exemplos aí no país próximo, vizinho aqui, a Colômbia, como temos também aqui no Brasil, pessoas que são incentivadas pelos partidos comunistas de esquerda a pegarem armas, foices e outras armas para poder fazer as suas revoluções sociais. A primeira coisa que Paulo está excluindo aqui é esse tipo de guerra. Crente não pega em armas físicas, materiais, para fazer guerra santa em nome de Deus, e nem qualquer outro tipo de guerra.
Nós não sujamos as nossas mãos com armas para tirar a vida de outras pessoas, para ferir as outras pessoas. O salmista no Salmo 20, ele diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nós confiamos no Senhor, nós não confiamos nas armas, nós não confiamos no poder humano, porque o poder humano ele gera morte atrás de morte. Pode observar que todo ato, por exemplo, de vingança, ele nunca para. Por que ele não para? Porque sempre tem alguém para vingar o sangue do outro. Por mais que aquele que começou esteja certo, né? Entre aspas, porque ninguém é certo, somente Deus é certo. Então Paulo está excluindo, o primeiro não que Paulo está dando aqui é para as armas terrenas, para as armas de fogo, armas brancas, para até mesmo utilização de artes marciais, para até mesmo as agressões físicas. Paulo está excluindo isto aqui. A nossa luta não envolve armas materiais. O segundo aspecto que o apóstolo Paulo está excluindo, dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, ele exclui aqui os tipos de vingança pessoal psicológicos que nós agimos contra os nossos irmãos. Por exemplo, quando as pessoas ferem umas às outras com palavras, ao invés de nós perdoarmos, nós guardamos rancor e nunca mais conversamos com aquela pessoa. Nós desprezamos aquela pessoa, nós rejeitamos aquela pessoa, até que ela se sinta um lixo, até que ela se sinta abandonada, até que ela se sinta excluída. E então, quando alguém conversa com você e diz assim: ei, você viu o que você fez com aquela pessoa? Ela ficou triste porque você não cumprimentou. E você responde assim: isso é bom, para ela ver o que ela fez comigo. Outros dizem assim: olha, eu perdoei, mas eu não quero saber mais dessa pessoa na minha vida. Você já pensou se Deus nos perdoasse assim, meus irmãos? Quero chamar a atenção de você para o seguinte aspecto. Você e eu, pecadores como somos, ajoelharmos diante do Senhor, coração arrependido, chorando, e dizer: Senhor, me perdoa pelo meu pecado. E Deus disser: eu perdoo, mas não aparece mais na minha frente. Viu como é ruim que aconteça isso com a gente? Mas nós fazemos isto com o nosso irmão. Nós fazemos isto com o nosso próximo. Pastor, mas ele já fez isso umas 8 vezes comigo. Jesus falou até 7. E ele já fez 8. Eu não perdoo mais. Ou se eu perdoo, agora eu não quero mais nenhum tipo de relacionamento com esta pessoa. Imagina, meu irmão, se Deus fizesse isso. E quantas vezes nós pecamos contra Deus? Quantas? Eu duvido que tem calculadora, presbítero João, que consiga marcar naquele monte de números que fica na tela. Quantas vezes nós pecamos contra Deus? E eu duvido que algum de nós gostaria de ouvir essa resposta de Deus: eu te perdoo, mas como já foi muitas vezes, não aparece mais na minha frente. E aí? Portanto, em primeiro lugar, Paulo está excluindo nossas guerras, chamadas santas em nome de Deus. Em segundo lugar, Paulo está excluindo vinganças pessoais, utilizando armas ou até mesmo artes marciais. Paulo também está eliminando o tipo de batalhas e guerras que temos uns contra os outros, em não perdoar o nosso irmão, em não recebê-lo novamente a nossa comunhão. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo também está anulando, excluindo as contendas que existem entre os irmãos na igreja. O apóstolo Paulo quer dizer que a nossa guerra ou a nossa luta não é contra o sangue e a carne, no aspecto de que dentro da igreja, até mesmo as contendas que existem, elas são manipuladas por Satanás, porque a Bíblia diz que ele é aquele que semeou o joio no meio do trigo,
agora estes que estão no meio da comunidade cristã, esses que estão na sociedade do céu, no reino de Deus, espalham as suas próprias sementes, que também são joio. E estas sementes espalhadas são contendas, pecados de relacionamento. O maior deles é a contenda. A contenda ela pode ser espalhada por diversas formas, mas a principal forma pela qual a contenda é espalhada chama-se fofoca. Semear contenda entre irmãos quer dizer sair falando mal do seu irmão para outras pessoas. Agora, olha o grande perigo, onde mora o grande perigo deste pecado. Presta atenção. O grande perigo deste pecado mora nas amizades. Porque a contenda, ela geralmente é espalhada entre amigos. Você não espalha contenda direto com seu inimigo. Você não chega no seu inimigo e já vai fazendo uma contenda, a não ser que você esteja utilizando do outro método anterior, querendo resolver na carne com ele. Mas geralmente, em 90% dos casos, a contenda é espalhada entre amigos. São amigos que chegam para conversar sobre uma certa pessoa que não é amiga. E por serem amigos que estão conversando, eles não têm coragem de mandar o outro amigo calar a boca e dizer assim: olha, irmão, muda de assunto. Eu sou seu amigo. E, aliás, é porque eu sou seu amigo que eu estou falando para você calar a boca. Muda de assunto. Não vamos falar mal de alguém. Como tem um ditado que diz assim: se quer falar bem de mim, fale para os outros. Se quer falar mal de mim, fale para mim. E o apóstolo Paulo ele está condenando esse tipo de luta contra o sangue e a carne. Paulo está dizendo: não é assim que deve ser feito na igreja. Porque muitas vezes nós queremos resolver os problemas da contenda com mais contenda ainda. E eu quero ler um texto em Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16, que diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Vejamos. Número 1, olhos altivos. O que são olhos altivos? São pessoas arrogantes. Este é o primeiro ponto que o Senhor, diz o texto, aborrece. Deus odeia gente orgulhosa. E ontem eu dizia aqui, no sermão fúnebre, sobre o orgulho desta cidade de Vilhena. Olha, Igreja Missionária Volta de Cristo, presta atenção no assunto. Igreja Missionária Volta de Cristo, tira dos teus olhos a soberba. Seja humilde. Para com esse negócio de querer mostrar o que você não é. Para com esse negócio de querer ficar exibindo. Isso é o início de um orgulho incurável. Para com esse negócio. Você às vezes não tem dinheiro para pagar suas contas, mas quer comprar a roupa mais cara que existe na loja de renome, de etiqueta que tem nesta cidade. Isto, eu estou me referindo apenas ao início de um orgulho incurável. Para com isso em nome de Jesus, seja humilde. Seja humilde. O Senhor aborrece, o Senhor odeia olhos altivos. A pessoa não tem condição de pagar as contas de sua casa, de luz, de água, mas quer andar de carro novo. Em nome de Jesus, corta isso da sua vida, crente da Igreja Missionária Volta de Cristo. Ah, pastor, mas a minha família vai falar que eu estou furreba. A minha família vai falar que eu estou ralé. A minha família vai falar que eu estou rastapé. Deixa a tua família falar o que quiser. Deixa os teus amigos falarem o que quiserem. Importa é o que Deus fala de você. Ou você acha que Jó estava se importando com o que o diabo falava dele?
Era mais importante o que Deus falava sobre Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Agora, se este homem andasse pelas conversas de seus amigos, pelas conversas de sua família, ele seria um homem prepotente, um homem arrogante, olhos altivos. E Deus diria o que dele? Destrói até a vida, porque esse aí é um arrogante, esse é um orgulhoso. Importa o que Deus fala de nós. Ah, mas lá no meu trabalho todo mundo chega de carrão e não sei o que, eu vou chegar de bicicleta, eu vou chegar de moto, olhos altivos. Arranque isso do seu coração. Você pertence a Deus e não a este mundo. Eu não tenho nada com este mundo, você não tem nada com este mundo. Olhos altivos, isso é característica deste mundo. Eu não tenho que comprar carro para exibir para este mundo, não. Não são eles que pagam carro para mim. Esta é a primeira coisa que Deus odeia. Segunda coisa, língua mentirosa. Não precisa explicar não, né? Explicar isso aqui é chover no molhado. Passemos adiante. Terceiro, que Deus abomina, que Deus aborrece, mãos que derramam sangue inocente. Como ontem foi o caso. Inocente aqui não entenda como pecado original, porque nesse aspecto ninguém é. Mas está dizendo aqui de pessoas que não fizeram por merecer a morte daquela maneira, como foi o caso ontem que nós, infelizmente, participamos. Deus odeia. O indivíduo bêbado, quando pega no volante, já assumiu o risco de matar. E se ele assumiu o risco de matar, ele deve ser processado em homicídio doloso e não culposo. Eu aprendi isso por causa do futebol. Quando a gente joga bola e dá carrinho, nós estamos assumindo o risco de fazer uma falta para expulsão. Então, se esta falta acontecer, se não acontecer, tudo bem. O carrinho foi o risco assumido. Se não aconteceu a falta, tudo bem, mas se ela aconteceu, o cartão é vermelho. Quando você entra dentro da sua área como zagueiro para defender um cruzamento do seu adversário de mãos abertas, quando você abre as mãos como zagueiro dentro de sua área, você já está assumindo o risco de fazer o pênalti. Portanto, se a bola pegar em sua mão, já é pênalti. Não porque em outra ocasião seria, mas porque você abriu os braços e assumiu o risco de tornar pênalti aquele lance. Foi assim que eu aprendi que quando um bêbado pega no volante, ele assume o risco de matar. Porque a lei diz que é proibido dirigir embriagado. Mãos que derramam sangue inocente. É isso que a Bíblia está falando e vários outros sentidos, como os irmãos já sabem. Quarto, a Bíblia diz que Deus também detesta, ou Deus abomina, ou Deus aborrece, aquele coração que trama projetos iníquos. Veja bem, não somente pratica os projetos iníquos, mas trama no fundo do seu coração um projeto iníquo. Talvez você não derramou um sangue inocente, mas você projetou. Talvez você não executou o assassinato, mas você pensou. A Bíblia diz que Deus aborrece este coração que fica tramando projetos ímpios, projetos malignos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. A Bíblia diz que os pés do cristão, eles se desviam do mal e não correm para o mal. Portanto, aqueles que correm para o mal, a Bíblia diz que Deus aborrece. Sexto, testemunha falsa que profere mentiras, seja num tribunal, seja numa chamada aqui do conselho da igreja, as pessoas sustentam a sua mentira. A Bíblia diz que Deus odeia isso daí. Agora o sétimo que ela diz que a sua alma abomina, qual que é? É o que semeia contenda entre irmãos. Às vezes a gente acharia que Deus reservaria um pecado pior para colocar aqui no sétimo, né? Deus vai colocar em sétimo lugar aqui o pior de todos os pecados, não é possível. Mas olha qual é o pecado que ele coloca como sua alma abomina: aquele que semeia contenda entre irmãos. Por que Deus faz isto, meus irmãos?
Por que é que a alma de Deus tem nojo? Por que é que a alma de Deus abomina por completo aquele que semeia contenda entre os irmãos? Porque Deus é o Deus da unidade. Aquele que semeia contenda, ele está lutando contra o Espírito Santo, que faz a unidade da paz dentro da igreja. Jesus Cristo estabeleceu a paz. Jesus Cristo derrubou a parede de separação que existia entre judeus e gentios e entre os homens e Deus. E agora vem você e quer colocar uma nova parede entre você e seu irmão. A alma de Deus abomina, porque Deus em Cristo derrubou os muros para que os homens tivessem acesso a Ele. E você querendo construir novos muros de contenda, jogando seus irmãos uns contra os outros, sendo que Deus fez a paz entre nós? Quem é você? O próprio instrumento do diabo? Por isso, esse também é um aspecto que o apóstolo Paulo está condenando, de que não é a nossa luta. Nossa luta não procede desta maneira. E em último lugar, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que não, a nossa luta não é desta maneira, é a indiferença. Existem cristãos que eles já ficaram indiferentes com o outro. Meus amados irmãos, se isto nos acontece, nós estamos travando uma guerra totalmente errada. Porque o cristão, ele é movido pela compaixão. O cristão é movido pelo sentimento que houve também em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O crente, ele é movido por um pensamento seguido de um sentimento, porque veja bem, preste atenção nisso, o crente não espera sentir para fazer. Primeiro, o crente lê a Escritura. Olha como é o crente, gente. Tem gente que fala assim, eu não vou pedir perdão não, porque eu não senti. Olha, o crente é o contrário, ele fala assim, ó, o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que eu devo, então eu vou porque a Bíblia falou. Primeiro, o cristão, ele vê o que a Bíblia diz sobre aquilo. Segundo, ele toma uma postura sobre aquilo para obedecer o que a Bíblia diz. Independente de estar sentindo ou não, ele toma uma resolução em sua mente. A palavra phronesis no grego, ela significa não um sentimento empático ou simpático do seu coração. Ela não está falando de patia, ela está falando de raciocínio, ela está falando de um sentimento que segue a uma decisão racional, uma decisão mental, uma decisão pensada, ainda que não sentida. É isso que Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é sentimento, quando eu sentir, eu vou lá servir meu irmão. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O sentimento é que você tenha na sua mente a mesma decisão que houve em Cristo Jesus. Você tem? Você está decidido como Cristo Jesus? Você tem a mente de Cristo? Então vai lá e faz o que a Bíblia está mandando. Quero voltar ao ponto que eu me referia. Indiferença. Tem cristãos que não odeiam, mas também não amam. Tem cristãos que eles não repelem, mas também não atraem. E nós precisamos fugir desta indiferença. Nós precisamos fugir dessa mornidão. Nós precisamos nos afastar definitivamente dessa apatia, desta falta de sentimento, da falta de compaixão e da falta de razão, da falta de vontade de exercer a nossa tarefa sobre e para com o nosso irmão. Para muitos, ou alguns, não vou dizer muitos, que eu não conheço o coração de ninguém, mas para alguns dos irmãos, para alguns de nós, o fato que aconteceu com a irmã Sandra e o irmão José Augusto é algo terrível, inimaginável, oh meu Deus, mas acabou. Os nossos sentimentos de compaixão, eles devem resultar em ações como se fosse
diretamente feitas para Jesus e como se fosse Jesus fazendo. Repito o que disse ontem, não somos amigos de Facebook, que escrevemos lá na tela, que Deus conforte a família, e já fizemos nosso papel. Não, isso é hipocrisia virtual. Já falei isso aqui em uma outra ocasião, dizendo que amigos de Facebook nem se lembram do aniversário do outro, quem lembra é o Facebook. E aí eles vão lá, parabéns, coloca os emotions, e coloca ali aqueles bombinha, balãozinho, caixinha de presente, bolinho, pedaço de pizza, e coloca um sorrisinho, e não sei o que, e a pessoa fala, nossa, esse cara gosta de mim. Ele nem sabia que era seu aniversário, foi o Facebook que lembrou. E aí todo mundo se acha. O cara se acha porque acha que tem amigos, e o outro que escreveu se acha porque o Face lembrou a ele que era aniversário do outro que diz que é amigo. Mas fica por isso mesmo. Por acaso chegou alguém na sua casa, bateu na sua porta, te deu um abraço? Um abraço vale muito mais do que aquela carinha sem vergonha. Não, mas eu fiz meu papel. Da mesma forma com as tragédias, que Deus conforte. Oh, que o Senhor conforte. Que não... Deus vai confortar através de quem, rapaz? Quem é que representa Jesus aqui nessa terra? Cadê você? A indiferença talvez seja pior do que o ódio. O ódio ainda considera que a pessoa existe, a indiferença é como se a pessoa não existisse. A nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta não se reveste de armas humanas, nem as que nós apalpamos e nem aquelas que já existem dentro de nós. Infelizmente, crentes não portam armas, mas o seu coração já carrega explosivos. Crente não pega em armas, mas o coração dele está cheio de armas fatais. Crentes não dão tiro, mas suas palavras destroem o relacionamento de crente que tem um com o outro. Não é essa a nossa luta, meus irmãos. Semana que vem nós vamos ver qual é. Contra quem nós devemos lutar. Hoje apenas quis dizer para os irmãos contra quem não devemos lutar. E de que maneira nós assumimos inúmeras formas de armas para ferir aqueles contra quem não é a nossa luta. Para destruirmos, para obstruirmos a vida daqueles que estão ao nosso caminhar. Então eu trago esta palavra hoje para nós, para que os irmãos compreendam que Paulo está querendo que você discirna, Paulo está querendo que você tenha um critério, para que você julgue, para que você separe as coisas, contra quem de fato é a nossa luta. E hoje vimos que não é contra as pessoas, em hipótese nenhuma. É o vizinho que enche as paciências com aquelas músicas altas, e pode observar que toda música alta de vizinho não presta. Mas a sua luta não é contra aquele vizinho. É orar contra os espíritos malignos que atuam naquelas vidas, e fazer alguma coisa em relação a isso. E nós vamos ver o que é que tem que ser feito nessa luta espiritual. A partir da semana que vem nós vemos contra quem é a nossa luta, quais são as outras razões que Paulo nos dá, ou os outros propósitos que Paulo nos dá para nos revestirmos da armadura de Deus. Nós vamos ver posteriormente quais são essas armaduras detalhadamente, e finalmente nós vamos ver o propósito final, porque veja bem, Paulo está falando de alguns propósitos, nós chamamos estes propósitos de propósitos imediatos, mas existe um propósito final para esta batalha. Primeiro propósito imediato que nós vimos é para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo.
O segundo que nós vamos ver ainda, está no verso 13, é para que nós possamos resistir no dia mau. O terceiro é para que depois de termos vencido tudo, devemos permanecer inabaláveis. Mas o propósito final é um outro, e ele está lá no versículo 20, que diz assim, o 19 e 20, orem por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me convém fazê-lo. Este é o propósito final. Todos os demais propósitos imediatos devem nos conduzir ao propósito final, que é pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a esta humanidade. Que o Senhor assim nos conduza, revestidos da sua armadura, poderosos, capacitados por Deus, mas inteligente. Não adianta, soldadão tobó, pode ser até corajoso, mas se for bobo, já era. Tem muitos crentes que são corajosos, né? O cara vai para o campo de batalha mesmo, mas ele vai desarmado, espiritualmente falando. Ele vai pregar o Evangelho, mas ele não se reveste de nada. E chega lá e dá tudo errado, depois ele volta derrotado. O que aconteceu, pastor? Você não se preparou. Você não se revestiu das armaduras devidas. Então precisamos primeiro aprender, tá, irmãos? Depois que a gente aprender, vamos praticar. Porque também não adianta revestir da armadura e ficar em casa. É outro erro. Enquanto tem uns que vai para a batalha peladão, tem outros que ficam em casa, não consegue nem andar. O cara sabe tudo sobre batalha espiritual, mas não luta. Que adianta? Deus nos abençoe, precisamos ser equilibrados. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.